Ela ficou histérica. Quer saber de uma coisa, Rômulo? Eu mudei de ideia, tá? Para esse carro. Eu vou descer aqui mesmo. Olha, eu não ia deixá-la em qualquer lugar. Mas essa mulher começou a falar comigo. Ela começou a gritar. De modo que não tive outra saída, a não ser encostar o carro para ela poder descer. E ela saiu. Isso é que foi pior. Depois da vinheta, história completa de Rômulo e Débora. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente nunca foi casado, mas chegamos a morar juntos por um tempo. No começo, também não tínhamos nada sério, mas aí ela engravidou e decidimos criar essa criança juntos. Foi a mãe dela quem fez aquele convite. Rômulo, por que você não se muda pra cá? O quarto da Débora é grande, depois com o tempo, se vocês quiserem, claro, vocês procuram outro lugar. É importante dizer que eu não era apaixonado pela Débora. A gente se dava bem, era uma menina bonita, né? Mas se não fosse a gravidez, eu jamais teria embarcado naquela ideia. A gente sabe que a vida a dois é diferente. Tem sacrifício, tem cobranças. E no fim, acabou não dando certo. Como, aliás, eu já previa. Se quando existe paixão dos dois lados, não é coisa fácil, sem amor a coisa fica mais complicada ainda. Nos separamos, mas continuamos nos dando bem. Em nenhum momento fugi da responsabilidade, até porque era um filho meu que ela carregava na barriga, né? Agora, para vivermos como marido e mulher, sinceramente, não deu pé. Só que mesmo depois que a gente se separou, de vez em quando, acontecia de dormirmos juntos. Mas era assim uma coisa que durava só uma noite. Ela deu à luz e olha, era uma menininha tão linda. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu nem acreditava que tinha me tornado pai. Por causa da nossa filha, juro, eu quase reatei com ela. Só para ter uma ideia de como essa menina revolucionou tudo em mim. Chegamos, inclusive, a conversar sobre o assunto, mas aí eu senti que ela tentou fazer umas exigências e, no fim, achei melhor deixar as coisas como estavam. Eu na casa da minha mãe e meu pai, ela na casa da mãe dela. Mesmo assim, vez ou outra, acabávamos dormindo juntos. Isso não mudou. Dona Gleice, mãe da Débora, eu sei que ela tinha esperança que a gente se acertasse. Por isso nunca falou nada, nunca recriminou o fato de eu dormir ali com a filha dela de vez em quando. Tinha aquela esperança, né? Um dia eles ficam para valer. Sempre que eu ia ver a minha filha, acabava rolando alguma coisa entre a gente. Sabe, é claro que eu queria me apaixonar, mas não sei, não aconteceu. Acho que entre nós dois era mesmo só cama. Não havia assim um sentimento, né? Além daquela atração. Pelo menos não da minha parte. De vez em quando, ela vinha com uma conversa pra cima de mim, que não queria viver para sempre daquele jeito, que ela tinha planos, sonhos de se casar de verdade. Um dia, inclusive, ela perguntou: Rômulo, você acha mesmo que vai encontrar outra mulher melhor do que eu? Será que você não vê que eu sou a pessoa certa para você? A gente já se conhece tanto, sabe os gostos um do outro, os defeitos, as qualidades. Não é essa a questão. A gente já tentou uma vez e não deu certo. Você não lembra? Não deixar as coisas do jeito que estão. Melhor para todo mundo. E ela ficou me olhando assim, meio frustrada, e depois perguntou: e se eu engravidar de novo? Você sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Eu sei, mas você tá tomando remédio para não engravidar, né? Tô, claro que tô, mas pode acontecer, né? Olha, não falei nada.
Era um risco que a gente corria. E eu sabia que corria. Quem está na chuva é para se molhar, né? Na virada do ano, Dona Gleice alugou uma casa na praia. E como a Débora também ia descer com a nossa filha, acabaram me chamando para ir junto. E como estaria de bobeira na virada, aceitei o convite. Descemos com o meu carro, inclusive. E olha, foi um feriado assim bem gostoso. E nada me tira da cabeça que foi nessa ocasião que, por um descuido ou talvez, quem sabe, de propósito, a Débora engravidou de novo. E eu digo isso porque, sei lá, depois que eu soube da gravidez, que a notícia se espalhou, começaram a encher minha cabeça de novo. Teve um primo meu, por exemplo, que chegou a insinuar. Será que ela não engravidou de propósito? Sei lá, claro que não, né? Por que ela faria isso? Ora, por quê? Ora, por quê? Pra você ficar com ela, casar com ela. Olha, foi bem no começo de fevereiro que ela me deu a notícia. Primeiro me falou das suas suspeitas, disse que estava sentindo coisas, que ela também. Aí foi fazer o teste e aí deu positivo. Mais um filho a caminho. Naturalmente que ela ajudou que o filho era meu. Até porque não se relacionava com mais ninguém além de mim. E quer saber? Nessa parte nem precisava ela falar. Eu acreditava nela de olhos fechados. Sabia que ela realmente não andava com outro. Nem era do feitio dela. Naturalmente, falei que ia assumir a responsabilidade, né? Exatamente do mesmo jeito que tinha feito com a menina. O problema foi que dessa vez, a Dona Gleice me cobrou um outro tipo de atitude. Olha, eu sei que você vai assumir o filho. Sei que você é um rapaz de caráter, mas... E a Débora, Rômulo? Como que fica minha filha? Você vem aqui, passa a noite com ela quando dá vontade... Depois vai embora como se nada tivesse acontecido? Você não acha que já passou da hora de acertar a situação de vocês? Sem saber o que dizer, acabei falando aqui. Olha, eu vou conversar com ela, tá? Deixa que com ela eu me acerto. Ela ficou me olhando assim com aquela cara de preocupada. E eu saí daquela casa, naquele dia, me sentindo encurralado. Bom, razão, ela não deixava de ter, né? Só que, puxa vida, eu não me senti bem com aquela pressão. Ela me cobrando daquele jeito. Conversei com a Débora, do jeito que tinha prometido. E senti que ela também esperava de mim um outro tipo de atitude. Mas eu falei com todas as letras que não queria nem saber de casamento. Muito menos morar junto. Afinal de contas, já tínhamos feito uma tentativa e não tinha dado certo. Senti que ela ficou decepcionada. E a gente vai viver assim até quando, Rômulo? Não soube lhe dar uma resposta. De todo modo, depois do que aconteceu, botei uma coisa na cabeça. Realmente a gente não podia mais continuar vivendo daquele jeito. Decidi que não ia deixar acontecer mais nada entre nós dois. Sabe aquelas recaídas, aquelas noites que eu passava ali com ela? Nada disso iria mais acontecer. E de fato, não aconteceu. Sempre que eu ia ver a nossa filha, quando sentia que alguma coisa podia rolar, eu dava um jeito de me esquivar. Nunca mais passei a noite lá com ela. Aliás, evitava qualquer tipo de carinho, de beijo, sabe? E foi mais ou menos nessa época que eu conheci a Vanessa. Conheci a Vanessa, assim, meio por acaso. Numa noite em que fui a um barzinho com um colega depois do serviço. Pensa numa menina bonita. Gostei dela desde o primeiro olhar, só que, claro, nunca planejei ter alguma coisa séria com ela. A gente conversou, acabou rolando os beijos ali, e juro, pensei até que fosse ficar nisso. Mas a gente acabou trocando telefones, passamos a nos comunicar e... Inclusive fomos para a cama, alguns encontros depois.
Só que com ela, eu tomei todo o cuidado do mundo. Comprei um pacotão de camisinha e falei para mim mesmo, nessa eu não caio mais. Olha, era para ser um romance casual, mas as coisas começaram a ficar mais sérias. O problema foi que eu nunca comentei com ela que tinha uma filha, muito menos que a mãe da minha filha estava esperando um outro filho meu. Não contei, até porque achei que a nossa história não fosse vingar. Na verdade, não é que não quis contar. Eu apenas achei que era uma coisa que devia contar. Ela nunca perguntou. A gente não era namorado sério nem nada. Achei que era uma coisa assim completamente desnecessária. Pensei comigo mesmo. Por que eu vou tocar nesse assunto se a gente vai apenas ficar? Agora, o que era para ter sido apenas uma ficada lá no começo, acabou indo além e foi se tornando mais sério a cada reencontro. Um dia, inclusive, eu tinha ido ver a minha filha, aí deixei o celular assim de bobeira, né? Fui brincar com a menina e dali a pouco, a Débora apareceu diante de mim com o meu telefone na mão. Quem é Vanessa, hein, Roma? Tá te ligando, mandando mensagem? Vanessa? É colega de trabalho. Falei aquilo, mas senti que ela não acreditou. Ficou me olhando com uma cara. Naturalmente que ela não sabia que eu estava envolvido com outra mulher. Não falei nada, porque nem eu mesmo sabia como lidar com a história. Só que ela ficou o tempo todo me olhando com aquela cara de desconfiada. Desde que tivemos aquela conversa, nunca mais tinha acontecido nada entre nós, ou seja, eu não estava enganando ninguém. Sabe, eu não estava levando uma vida dupla. Apesar da minha situação com a Débora. Aliás, ela já estava no 5º mês. E do mesmo jeito que eu passei por essa situação com a Débora, de ela ver a ligação da Vanessa, acabei passando com a Vanessa também. Um dia a Débora ligou e a Vanessa viu. Até porque o celular estava ali, bem à vista, né? E é claro que assim como a Débora, a Vanessa quis saber quem é que estava ligando para mim. E olha, não sei por que não abri o jogo com ela naquele momento mesmo. Eu devia ter contado a verdade naquele instante, que a Débora era a mãe da minha filha, que inclusive estava esperando outro filho meu, mas que a gente já não tinha mais nada um com o outro. Não sei por que eu não falei. Enquanto isso, nosso namoro continuou. Olha, não sei dizer se eu estava apaixonado, se eu gostava dela. Eu só sei uma coisa, me sentia muito bem do seu lado. Confiança dessa menina me completava. Um sábado à tarde, a gente saiu. Eu não sei o que aconteceu. A Débora não parou de me ligar. Na verdade, até a mãe dela me ligou. Eu já estava meio escolado nisso, né? E deixava o celular no silencioso, para não passar por nenhum perrengue ali, nenhuma saia justa. Mas teve uma hora que fui obrigado a ver o que elas queriam. Aproveitei que a Vanessa tinha ido ao toalete e atendi. A Débora estava bem nervosa. Nossa, Rômulo, o que está acontecendo que você não atende esse telefone? O que houve, Débora? Segundo ela, era a nossa filha que não estava bem, estava chorando com dor, ardendo em febre. A dona Gleice tinha levado as duas até o posto 24 horas, mas ela queria que eu fosse lá para acompanhar a situação, né? Até porque sua mãe não ia poder ficar lá esperando até sabe-se lá que hora. Olha, foi nesse momento que eu percebi que não ia dar para continuar levando aquela história daquele modo. Eu precisava contar para Débora do meu namoro com a Vanessa. E principalmente, precisava contar para a Vanessa sobre minha história com a Débora, nossa filha, o outro filho que estava a caminho. Eu não podia mais deixar tudo isso assim, debaixo do pano. Quando a Vanessa voltou do toalete, eu ainda estava conversando com a Débora. E ela ficou ali prestando atenção.
quando desliguei, ela perguntou com quem que eu estava falando. E sabendo que não podia mais continuar escondendo nada, aí eu botei as cartas na mesa. Vou ter de ir embora, Vanessa. Minha filha não está bem, tá? 24 horas eu vou ter de ir para lá. Filha? Como assim, filha? Que história é essa? Então, eu tenho uma filha. Nunca te falei nada, porque sei lá, achei que não tinha nada a ver. Ah, você achou que não tinha nada a ver? Tem tudo a ver. Como que você tem uma filha e não me diz nada? E a mãe dessa menina? Falei que numa outra hora a gente conversaria, porque eu precisava mesmo ver a minha filha. Aí falei que a deixaria em casa antes de ir lá pro 24 horas. Mas ela falou que queria ir junto. Pelo amor de Deus, ir junto. Vai ficar uma situação constrangedora. Melhor não. Eu quero ir junto. Sei lá, se ela ficou desconfiada de alguma coisa. De modo que não tive outra saída, a não ser aceitar que ela fosse comigo. E no meio do caminho, aproveitei para contar o resto da história, até porque não tinha outro modo. Ela iria saber de tudo quando ficasse frente a frente com a Débora, que estava grávida. Expliquei a situação. Juro que não menti em nada. Fui sincero sobre tudo, inclusive sobre a segunda gravidez. Ela ficou espantada. Você não pode estar falando sério. A mãe da tua filha está esperando outro filho teu? E por que você não me falou nada, Rômulo? Como que você escondeu uma coisa dessa de mim? Meu Deus, que absurdo! Olha, eu tentei me justificar, dizendo que quando a gente se conheceu, a Débora já estava grávida. Sabe, expliquei que nunca tinha traído e que só não tinha contado antes, porque, sei lá, achei que não tinha a ver no começo e depois. Só que ela ficou revoltada comigo. Sabe a pessoa que você fala, a pessoa não te escuta? Ela ficou tão fora de si que chegou a dizer que eu a fiz de palhaça. E depois de me falar um monte, pediu. Quer saber de uma coisa, Rômulo? Mudei de ideia, viu? Para esse carro agora, que eu vou descer aqui. Eu não iria deixá-la em qualquer lugar. Mas ela começou a falar comigo de um modo tão histérico que eu não tive outra saída, a não ser encostar o carro para ela poder descer. Pensa na situação. Eu não tinha contado tudo antes, justamente por isso. Era certo que ela ia ter aquele tipo de reação intempestiva. E o pior é que não estou tirando a razão dela. Mas eu fiquei tão mal. Se bem que, por outro lado, estava tão preocupado com a minha filha que, olha, nem pensei muito nisso. Simplesmente a deixei ali, naquele lugar que ela pediu, e segui até o posto de saúde. Quando cheguei, minha filha já tinha sido atendida, medicada, já estava um pouco melhorzinha. Só que mesmo assim, olha, me cortou o coração de vê-la toda quietinha, moada. Justo ela que era tão sapeca, não parava quieta. Aqueles olhinhos tristes assim, bem... Enquanto eu levava elas para casa, eu fiquei ali dirigindo e me torturando, dividindo a minha preocupação entre minha filha e a Vanessa. Mas meu coração foi pendendo, claro, pro lado da minha filha. Tanto que acabei passando aquela noite ali do lado dela. Não teve nada a ver com a Débora. Só fiquei ali por causa da nossa filha. E olha, eu acho que eu nunca tinha refletido tanto. Percebi naquela noite que a minha filha precisava muito de mim. Não só ela, né? Mas meu outro filho que estava a caminho também. Acho que foi aquele dia que eu comecei a amadurecer uma ideia. Assumir de vez a criação dos meus filhos. Me tornar um pai presente. E para isso, claro, talvez fosse indispensável reatar
meu relacionamento com a mãe deles. Não que eu fosse um pai ausente, mas eu devia estar ali, do lado deles, todos os dias, o tempo todo. E essa ideia foi se tornando mais forte a cada dia, até que conversei com a Vanessa e ela me deu o maior fora. Não quis mais saber de mim. Preferiu terminar o nosso namoro depois que soube da história envolvendo a minha filha e a nova gravidez da Débora. Olha, não vou dizer que não senti, porque estava gostando dela. E já estávamos juntos há algum tempo, de modo que senti sim. E não foi pouco. Continuei sozinho, mas sempre procurando estar mais presente na vida da minha filha. Comecei a dar, até porque agora eu tinha assim, digamos, mais tempo, né? Mais disponibilidade. E passei a dar mais atenção também para Débora. Ela estava grávida. Até que ela deu à luz. Eu estava no hospital nesse momento, quando meu filho nasceu. E ele, infelizmente, nasceu cheio de saúde. Enquanto esperávamos notícias, conversei com a dona Gleice e falei, até porque estava tão emocionado, sabe? Essa coisa de filho me pegou. Falei para ela das minhas intenções de conversar com a Débora depois, propor a ela que voltássemos a morar juntos. Não deu certo da primeira vez, mas quem sabe dessa vez desce. Ela ficou tão feliz com essa minha decisão, disse que apoiaria em tudo, que nos ajudaria em tudo que a gente precisasse. Depois, quando pudemos ver a Débora, ela já com o nosso garotão nos braços, perguntei assim, como que é no canal: o que você acha da gente fazer mais uma tentativa? Ela me olhou desconfiada. Tentativa? Como assim? Pode até não ter dado certo na primeira vez, mas não custa tentar, você não acha? Você está falando sério? É claro que eu tô. Então é claro que eu quero. É tudo que eu mais quero nessa vida. Olha, não foi uma decisão tomada assim no calor do momento. Juro que não. Eu já tinha pensado muito nisso. E quer saber? Já faz algum tempo. E eu de jeito nenhum me arrependo da escolha que eu fiz. Até porque hoje somos o que se chama de uma família de verdade. E veja bem, tudo bem que eu só tomei essa decisão porque a Vanessa decidiu se afastar de mim. Isso teve influência, claro que teve. E eu sofri quando a gente se separou, não vou negar. Mas quer saber? Eu acho que às vezes a gente precisa sofrer um pouco mesmo. Levar pancada na cabeça para enxergar que aquilo que a gente tanto procura talvez esteja bem ali perto, debaixo dos nossos olhos. Hoje não tenho mais medo de admitir. A Débora era, como ela mesma me falou aquele dia, era a mulher certa para mim. Sempre foi. E ainda bem que enxerguei isso a tempo. Ainda bem que não a perdi. Porque, do contrário, se a tivesse perdido, hoje, em vez de uma família linda como aquela que eu tenho, hoje só iria restar arrependimento.